E aí, meus amigos de jornada, como é que vocês estão? Você se considera uma pessoa curiosa? Eu vou falar um pouco hoje sobre curiosidade. E a gente vai se basear em Lucas capítulo 20, e a gente vai falar um pouco sobre como Jesus usa a curiosidade. Lucas capítulo 20, a gente vai ler a partir do versículo 27, mas Lucas capítulo 20, ele fala muito sobre. Ele relata um episódio interessante, de que os religiosos, né, os fariseus e os saduceus, eles começam a ir atrás de Jesus, planejando colocar ele em uma enrascada, né? Em que eles pudessem acusar Jesus de alguma coisa, né? Aí chega a falar sobre o pagamento de imposto, né? E aí começa a jogar algumas coisas para Jesus, para ver se Jesus caía na conversa deles. E Jesus usou muito essas situações para ensinar alguma coisa, mesmo sendo situações que eram feitas para pegar Jesus, né? A gente vai ler Lucas 20 e 27, a gente vai entender um pouquinho sobre curiosidade. Lucas 20 e 27 diz assim: Alguns dos saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros casaram-se com ela e morreram 7 sucessivamente sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela. Coitada dessa mulher, né? Teve 7 esposos e todos morreram. Rapaz, ela deve ter sofrido muito, viu? Com tantos casamentos assim. Jesus respondeu: Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: Respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Os fariseus, eles não acreditavam em ressurreição, eles acreditavam que morreu, acabou. E o que acontece aqui? Os fariseus, eles pensam numa armadilhazinha para eles, então, certo, se não existe ressurreição, como eles não acreditavam, como é que ele vai explicar um negócio desse? O que acontece é que ele está usando aqui a lei do levirato. O que é essa lei do levirato? Essa lei do levirato diz que se um irmão morre, o outro irmão deve assumir a esposa, né? Deve cuidar da esposa, né? E deve se casar com essa esposa. E aqui eles estão tentando fazer isso. Olha, certo? Seguindo a lei do levirato, né? Então o irmão morreu, ela se casou com o irmão, o segundo irmão. Aí o segundo irmão morreu, ela se casou com o terceiro. O terceiro morreu, vai para o quarto e aí vai. Certo, mas na ressurreição, como é que faz? Vai ser casada com quem depois disso tudo? E o que acontece com essa pergunta é que é uma pergunta muito boba, né? Assim, se você pensar assim, certo, vai acontecer tudo isso, e o que é que tem de prático nessa conversa? Né? O que é que tem para a sua vida agora, no seu dia a dia? O que é que isso vai lhe importar? Para que serve saber de quem seria o marido, né? De quem seria a esposa, né? Depois de tantos. Para que serve isso? Para nada. Né? É uma pergunta boba porque não tem utilidade nenhuma na nossa vida atual. E Jesus poderia dizer: é o seguinte, eu não vou responder essa pergunta, eu não quero saber,
né? É uma pergunta muito boba, não importa, né? Ele podia dar alguma resposta desse tipo, mas o que é que Jesus decide fazer? Ele pega uma pergunta boba, uma pergunta sem utilidade, e ele dá uma visão de quem é Deus e do mundo espiritual. Ele fala, a primeira coisa que ele fala é, ninguém precisa dar em casamento, todo mundo vai ser como os anjos. Então você já consegue imaginar o que vai ser no mundo futuro, né? Que vamos ser como anjos, né? Não vai ser algo como a vida aqui na Terra. Isso lhe ajuda para você pensar no futuro, né? Para você pensar como vai ser o céu. E outra coisa aqui que dá para ver é que ele fala de que não somente vamos ser como os anjos, mas também não vamos morrer. Que mensagem fantástica saber de que não vamos mais morrer. Depois da ressurreição, não vai haver mais morte, que é o que João escreve lá em Apocalipse. Não haverá mais morte quando viermos a morar junto com Deus, né? Imagina você saber que você não vai passar mais pelo sofrimento da morte. Você já imaginou isso? Eu acredito que você já deve ter imaginado essas coisas. Mas Jesus declara aqui de que não vai haver mais a morte. Aquele que tememos em vida não vai haver mais. Na verdade, ele estava falando isso porque ele sabia o que é que ele iria fazer naquela cruz. Ele ia derrotar a própria morte. E outra coisa que ele fala, que eu achei fantástico, é que ele diz, olha, saduceus, vocês não acreditam na ressurreição, acreditam, e é interessante porque ele usa a Torá, né, que era o texto, o único texto que os saduceus consideravam válidos, né? E ele diz, na Torá está dizendo que Deus, ele se anuncia como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ou seja, ele não está falando sobre mortos, mas para Deus todos estão vivos, né? E há algo para mim que é impressionante, né? Não existem, para Deus não existem mortos, existem pessoas que existem, que estão, para Ele, estão vivas. E o que eu acho interessante aqui também, e que eu acho curioso, é que Jesus consegue transformar qualquer curiosidade em algo que pode lhe impressionar, né? Eu vejo muita gente com perguntas, e perguntas que para um cristão são perguntas que são bobas, né? Eu chamo de perguntas bobas, que são perguntas que não têm uma utilidade tão grande, ou que para o cristão já está respondida, né? Algo que já está respondido. E eu vejo muita gente com essas perguntas, e a gente poderia simplesmente dizer, e alguém poderia simplesmente dizer, é uma pergunta boba, não me interessa, não vou responder, né? É muito bobo para mim, é muito simples para mim. Mas como Jesus transformou, né, essas perguntas em algo que pode mudar vidas, né? Algo que muda vidas. Então, eu gosto dessas perguntas bobas, porque são as perguntas da curiosidade, né? Jesus usou a curiosidade de uns homens, talvez seja até sincera a curiosidade desses homens, mas ele transforma essa curiosidade em algo fantástico. E a gente pode também pegar curiosidades e levar para Jesus, e Jesus transformar em algo fantástico, né? Então a gente pode sim chegar para pessoas, amigos nossos que têm dúvidas, e mostrar como Jesus é fantástico, né? Simplesmente pegando essas perguntas bobas e ajudando elas a entender o mundo espiritual. Então que você possa ser curioso também, curioso, e perguntar para Jesus coisas que são bobas, óbvias, e ele vai te surpreender com a resposta que ele pode dar a você. Então seja curioso e Deus abençoe você.